Então, boa noite a todos e a todas. Para dar início às atividades de comemoração aos 101 anos da Fundação Espírita Allan Kardec, faremos uma oração de abertura. E para tanto, eu convido o Chico Cruz, que é o coordenador do Centro Espírita José Marques Garcia. Muito boa noite, prezados e queridos amigos, irmãos, companheiros de trabalho. É com muita alegria, muita satisfação que nesta noite nós vamos fazer essa comemoração espiritual. É sempre muito bom poder comemorar com o plano espiritual esses momentos que marcam profundamente a existência de uma casa, de um trabalho tão profícuo quanto foi e é da Fundação. Depois de 100 anos, estamos dando passos largos para a modificação da estrutura e do trabalho da nossa instituição, sempre procurando o melhor, atendendo à necessidade da sociedade como um todo, particularmente dos companheiros de doutrina. Então, é com muita alegria que nesta noite nós vamos dar início a essa celebração e vamos convidar vocês todos, junto conosco, a levarmos o pensamento a Deus, para que nós possamos, unidos, agradecer esse importante momento da instituição e nas nossas vidas como um todo. Bom e amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, uma vez mais, Senhor, unidos, uníssonos, em torno desta casa de amor que tem plantado ao longo de tantos anos o Teu Evangelho no coração de tantos irmãos. Extremamente agradecidos pelas oportunidades que tem oferecido a cada um de nós, cobrindo-nos com as suas bênçãos, na certeza de que cada um tem se esforçado para melhor trabalhar, para melhor servir aos interesses do Teu Evangelho de amor junto a esta instituição centenária. Agradecidos aos amigos da espiritualidade que têm nos orientado constantemente, dando-nos as diretrizes naturais do prosseguimento do trabalho, e certos de que estamos procurando cumprir à risca, dentro das orientações kardecianas, as lições que o Mestre nos deixou, queremos, unidos, agradecer pela oportunidade bendita que nos tem dado de estarmos todos nós aqui juntos e unidos neste trabalho. Que a paz de Jesus se mantenha entre nós, para que nós possamos, unidos, fortes, continuar trabalhando em prol do objetivo comum de cada um de nós, que é o Teu Evangelho de amor. Nada somos, Senhor, sem a Tua bondade, sem a Tua misericórdia. Tem nos direcionado e tem nos orientado todos os dias. Então, amado Mestre, seguindo o Teu exemplo bendito, quando nos orientou que no momento do agradecimento, os nossos pensamentos devem ser dirigidos ao Pai Criador. Nós o faremos com todo o amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixais, Senhor, cair nas malhas do mal, nem na matéria, nem no espírito. Sê conosco, bom e amado Mestre, não só hoje, por toda a eternidade. Que assim seja. Para iniciarmos a noite festiva de hoje com muita alegria, ouçamos a parte musical, que será carinhosamente realizada pela Kelly e pelo Erlindo. Onde está seu sorriso? Onde se esconder?
é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração. Traga o seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Por onde andarás? Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração. Traga o seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga o seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Por onde andará? Essa música chama Regeneração. A gente queria agradecer muito ao convite. Hoje nosso grupo está um pouquinho desfalcado, né? Nosso amigo Messias sofreu um acidente, então a gente... Mas a gente está aí, nosso grupo Alvorecer. E a próxima música... Peraí. Prece de Amor. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso Senhor te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus
possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso Senhor te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Como esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Agora, luz do mundo. Luz do mundo, amor maior por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvendar na terra ciência do amor, e sempre contigo por onde eu for, transformar espinhos em rios de amor. Luz do mundo, amor maior por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor, e sempre comigo por onde eu for, transformar espinhos em hinos de amor.
Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizades. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Pra cada lágrima triste que chorei, surgiram 10 poemas diferentes. Ao Pai agradeço a estrada que passei, e se Ele quiser vou novamente. Pois quem acredita em Deus não tem medo da escuridão. Aprende que quem faz o mal só merece o perdão. Perdão é o perfume da flor, o abraço contra a escuridão, sorriso no rosto e a bondade estampada nas mãos. Pra cada mentira que um dia suportei, em mim uma verdade falava docemente, que o bem não estava nas sobras que eu dei, e o pobre é aquele que ajuda indiferente. Pergunte pro seu coração se fez pensando em receber, se a gente pode ser feliz vendo o outro sofrer. Pergunte pro seu coração se foi certo o passo que deu, porque se a gente melhorar vence você e eu. O amor é a bênção que vem de Deus, há quem diga que é só meu, e o amor é de quem quiser. O amor é a chave de uma razão que sempre tem solução pra tudo que a gente quer. Pra cada mentira que um dia suportei, em mim uma verdade falava docemente, que o bem não estava nas sobras que eu dei. O pobre é aquele que ajuda indiferente. Pergunte pro seu coração se fez pensando em receber, se a gente pode ser feliz vendo o outro sofrer. Pergunte pro seu coração se foi certo o passo que deu, porque já senti melhorar, vence você e eu. O amor é a bênção que vem de Deus, há quem diga que é só meu, e o amor é de quem quiser, quem tiver. O amor é
é a chave de uma razão que sempre tem solução pra tudo que a gente quer. O amor é a chave de uma razão que sempre tem solução pra tudo que a gente quer. Pra tudo que a gente quer. Pra tudo que a gente quer. Gente, ele pegou essa música ontem. Foi de susto mesmo, mas vamos lá. Qual que é a próxima? Prece? Agradecemos, Senhor, agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. A esperança tece a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta
é só o frio sem luar. E nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você. Ó esperança, para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará. E nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você. Gente, a gente queria imensamente agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês nesse aniversário, né? A gente sabe que Deus faz as coisas tudo certinho. E a gente vai fazer mais uma para encerrar. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangre os teus pés, segue sempre em frente, erguendo-te feito sol. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor, oh infortúnio, maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia de cada um de
nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Ergue tuas asas rumo ao céu azul. Renova a luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor. E para darmos início à segunda parte da noite festiva de hoje, convido alguns irmãos a comporem a mesa de honra. Convido Mário Arias Martinez, presidente da Fundação Espírita Allan Kardec. Fernando Palermo, vice-presidente da Fundação Espírita Allan Kardec. E o nosso convidado, o palestrante Orson Peter Carrara. José Marques Garcia, um dos pioneiros da doutrina espírita em Franca, apiedado da indigência e marginalização dos enfermos mentais, começou, a partir de 1902, a levar um e outro à sua própria residência, prestando-lhes o auxílio e tratamentos possíveis, desperto pelo sentido de caridade da doutrina que acabava de assumir e pelos próprios recursos de saneamento nela entreabertos. Mais à frente, sentindo a necessidade e inspiração de aumentar e melhorar a assistência que vinha promovendo aos enfermos em sua residência, José Marques Garcia edificou algumas pequenas casas para abrigá-los. Daí originou-se em 19 de novembro de 1922 o Asilo Allan Kardec, na antiga Rua Irmão Antunes, hoje Rua José Marques Garcia, no bairro Cidade Nova, em Franca. Em 3 de outubro de 1933, a entidade passou a denominar-se Casa de Saúde Allan Kardec. Em 31 de março de 1966, a entidade adquiriu personalidade jurídica, adequando-se a melhores exigências dos setores de saúde e administração pública, inaugurando nos novos pavilhões para acolhimento de um número crescente de pacientes. Com a expansão e a diversificação das atividades, bem assim para a obtenção de substanciais vantagens na isenção de tributos, a entidade passou a denominar-se, a partir de 8 de dezembro de 1972, Fundação Espírita Allan Kardec, com as decorrentes implicações. Desde a sua fundação até o ano de 1969, o trabalho desenvolvido no acolhimento dos portadores de doenças mentais era mantido por donativos filantrópicos da comunidade. A partir de 20 de julho de 1970, firmou-se convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, através da Coordenadoria da Saúde Mental, para atendimento a 100 leitos, sendo 50 masculino e 50 feminino. Nesta época, recebia por leito o dia efetivamente ocupado, prevalecendo até a data de 31 de dezembro de 1987. A partir de 1988, foi firmado convênio com o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e Coordenadoria da Saúde Mental, passando a receber subvenções do Estado. A partir de 27 de dezembro de 1989, firmou o convênio com o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde do Estado de São Paulo.
o convênio contemplava 200 leitos por pacote. A partir da década de 1990, a denominação passou a ser chamada de Sistema Único de Saúde, popularmente conhecido como SUS, a qual permanece vigente até os dias de hoje. Nos tempos atuais, disponibiliza ao Sistema Único de Saúde 60 leitos para tratamento e internação hospitalar, além de 30 vagas destinadas ao atendimento do Hospital Dia para pacientes esquizofrênicos e psicóticos. A partir de 2017, a Fundação Allan Kardec viveu transformações significativas que transformaram uma estrutura hospitalar em um grande centro de saúde mental composto pelos seguintes equipamentos: DAI, Departamento de Assistência Espiritual; SUS, Sistema Único de Saúde, com 60 leitos de internação; HD, Hospital Dia; CAPES 3, Florescer, em parceria com a Prefeitura Municipal de Franca; CAPES AD3, Renascer, em parceria com a Prefeitura Municipal de Franca; Desenvolvimento Humano, Projetos Oficinas Inspiração; SRT, Serviço Residencial Terapêutico, em parceria com a Prefeitura Municipal de Franca; Centro de Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde Mental, com os projetos Estrelinhas e SOS Depressão. Agora ouviremos a palavra do presidente da FEAC, Mário Arias Martinez. Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, podendo comemorar aqui mais um ano da nossa querida Fundação Espírita Allan Kardec. O ano passado nós aqui estivemos falando a respeito dessa grande reformulação que foi empreendida aqui desde 2017, onde nós saímos de um grande hospital psiquiátrico para um grande centro de saúde mental. Naquele momento nós falávamos que nós estávamos planejando os próximos 200 anos, foi na nossa comemoração do centenário. Hoje nós temos a alegria de dizer que nós já estamos executando o nosso projeto de 200 anos. Nós inauguramos agora, no mês de outubro, o nosso Centro de Promoção de Saúde Mental, que faz parte desse grande complexo que o Carlos agora elencou para vocês. O Centro de Promoção de Saúde Mental, ele inicia as suas atividades com 2 equipamentos, com 2 projetos. O projeto Estrelinhas, que é um projeto voltado para as crianças, para o público infanto-juvenil. É a primeira vez em um século que essa fundação lança o seu olhar para os pequenos, lança o seu olhar para as crianças. Nós assim entendemos, a partir de uma instrução, de uma inspiração do alto a todos nós, que nós precisamos agora atuar na origem. Nós sempre atuamos no final do processo, quando o indivíduo já estava com a sua saúde mental comprometida. Voltamos agora os olhos para o início do processo. Esse projeto tem 2 grandes vertentes, uma vertente chamada Cativar, que é onde nós vamos extramuros levar a promoção de saúde mental às escolas, os centros comunitários, aonde houver acesso a crianças, pais e professores, promovendo a saúde mental e instrumentalizando as pessoas para que detectem imediatamente alguma alteração de comportamento na criança. Uma vez detectada essa alteração, mais rápido possível passa para a segunda fase do projeto, que é o Acolher. O projeto Acolher vai receber aqui nesta casa, já estamos recebendo aqui crianças que foram detectados esses problemas iniciais e será feito todo um tratamento psiquiátrico e psicológico nessa criança para que ela tenha o seu desenvolvimento sem necessitar dos equipamentos de saúde mental no futuro. Nós vamos atender no primeiro projeto, que é o Cativar, vamos atingir 20 mil pessoas no próximo ano. E no projeto Acolher, nós iremos atender em torno de 2.000 crianças internamente aqui. Esse projeto foi um grande sucesso, nós inauguramos há um mês atrás, e nós tivemos que segurar as inscrições agora, há poucos dias, porque nós batemos em menos de 30 dias 100 famílias cadastradas. Então nós já estamos com 100 crianças aqui frequentando o nosso projeto Estrelinhas. E o outro projeto desse Centro de Promoção de Saúde Mental é o SOS Depressão, no qual nós vamos tratar pessoas aqui com depressão moderada e grave através da terapia de tratamento de depressão pelo magnetismo. É uma técnica já utilizada há muitos anos no SEAC de Bauru, estamos implantando aqui. Nós fizemos um seminário para explicar o processo e angariar voluntários há alguns dias, e nós tivemos 250 pessoas
no auditório da FDF por 2 dias fazendo o seminário. Tivemos um simpósio a semana passada, aqui no domingo, aliás, no domingo passado agora aqui, com mais de 100 pessoas neste salão. E iniciamos na segunda e ontem o treinamento já dos voluntários. Nós estamos hoje com 80 voluntários, com 90 voluntários inscritos, já sendo preparados para esse trabalho que se inicia em fevereiro. Então é muito gratificante podermos aí executar esse planejamento dos 200 anos. Então nós convidamos a todos para que façam parte desse processo, façam parte desse projeto, divulgando as nossas atividades, participando aqui como vocês fazem nessa Casa Espírita, quando houver oportunidade também como voluntários, e vamos juntos construir essa nova matriz de saúde mental. Muito obrigado a todos. Agora ouçamos o nosso confrade Orson Peter Carrara. Ele é natural de Mineiros do Tietê e reside em Matão há 23 anos. Casado com Neuza Marana há 41 anos, o casal gerou 3 filhos e são avós de 2 netos. Da terceira geração espírita da família, é palestrante espírita, conhecido nacional e internacionalmente. Autor de 22 livros e mais 2 no Prelo para 2024. Sua realização pessoal está em falar em público e escrever. Pesquisador e entusiasta da divulgação espírita, mantém em Matão um programa de TV e um de rádio em emissoras locais. Concentra seu trabalho no canal de YouTube e no blog, ambos em seu nome pessoal. Profissionalmente, ele está aposentado. Ouçamos com muita atenção a palestra Causa e Casa Espíritas, de Orson Peter Carrara. Muito boa noite. Uma alegria imensa participar desse momento festivo na companhia da diretoria da casa, na própria casa e especialmente partilhando isso com o público francano. Eu venho bastante, com certa regularidade a Franca e meu coração irradia alegria, gratidão por esta oportunidade renovada. Verdadeiramente uma honra, 101 anos de uma história que o nosso Carlos resumiu aí na sua fala, mostrando o dinamismo daqueles pioneiros a quem devemos, de nossa parte, muita gratidão e seguir essas pegadas. E como vocês viram na palavra do nosso presidente, depois de 100 anos, o trabalho aumenta. E isso mostra bem o que acontece com todos os espíritos, as criaturas de Deus, que todos somos. Quanto mais evolui o espírito, mais ele trabalha. E isso se aplica às instituições também, até por força da experiência que vão adquirindo, das bagagens que vão acumulando, dos laços que vão se estabelecendo. E a história é algo que nós devemos respeitar bastante. A história de uma vida, seja de uma vida de uma pessoa, seja de uma instituição, de uma família, de uma cidade, de uma nação, trazem suas bagagens muitos estímulos de continuidade. Traz nesse acervo de documentos e experiências, nem todas fáceis, outras saturadas de saudade e de gratidão, mas todas as histórias trazem o conteúdo do aprendizado, que está inerente a todos nós, seres humanos, como pessoas físicas, individuais, na presente jornada encarnatória, como espíritos imortais, que vêm caminhando através de várias existências, e nas instituições e iniciativas a que nos vinculamos. Então a história deve ser preservada, comemorada sim, porque a história tem a capacidade de, além de resgatar o exemplo, a dedicação, as lutas, a história também contém estímulos para que nos engajemos. Eu fiquei entusiasmado de ouvir a fala do nosso presidente no trabalho agora voltado para crianças. Nós que estamos fora dessa área, eu sou leigo no assunto, embora lá em Jaú tenha o Hospital Psiquiátrico Caibar-Schutel, e em Jaú, a minha cidade, próxima à minha cidade natal, tenhamos o Hospital Teresa Perlat, também voltado à assistência mental, à saúde mental, os dois. Há muito tempo eu não tenho vínculos. Quando morava em Mineiros do Tietê, tinha bastante vínculo com o Teresa Perlat.
Depois que eu mudei para Matão, há mais de 20 anos, perdi esse contato. Então a gente atua em outras áreas, se torna muito leigo no assunto, mas ouvir a descrição do nosso presidente com o entusiasmo com que ele nos traduz esse trabalho de 200 anos já iniciado e agora voltado às crianças, mostra a importância desse engajamento que todos podemos fazer e oriundo da causa espírita. Nós poderíamos evocar aqui também a causa humana. A causa humana, independente de crença, independente de ideal, é a causa de todos nós como cidadãos, como homens e mulheres que constituem as suas famílias, criam seus filhos, engajam-se profissionalmente, cumprem e curtem os seus ideais, trabalham, direcionam-se para determinados caminhos da arte ou da ciência, da profissão, e todos nós estamos aqui comprometidos com este progresso humano, onde nós estamos embutidos. Mas quando nos voltamos e adjetivamos com a palavra espírita, isso envolve um projeto do Cristo. E o amor de Jesus se volta para todos nós. Ele é o Espírito responsável para nos conduzir. Um irmão mais velho, que já adquiriu a maturidade de conexão direta com o Criador, com o Pai de todos nós, capacitado para dominar as leis da matéria, capacitado para conhecer a cada um de nós, entender as nossas fragilidades e criar circunstâncias que nos ajudem a progredir. E quando Allan Kardec apresenta a doutrina espírita, surge, pois, a causa espírita que embute a causa humana da educação, da boa vivência diária, da honestidade, da solidariedade. Mas a doutrina espírita vai além, porque ela nos mostra como criaturas imortais. Ora, isto é simplesmente encantador. Eu me encanto em pensar que sou imortal e que todos somos imortais. Porque o corpo que presentemente habitamos é um produto perecível. Ele tem um tempo apenas de vida, ainda que sejam 120 ou 150 anos, conforme prevêem aí aqueles que apostam na longevidade para as próximas décadas. Mas, muito além da sobrevivência física, da capacidade do organismo em manter-se em perfeito ou em regular funcionamento, está a alma imortal. Almas que participam desse processo gigantesco de aprendizado estabelecido pelas leis do Criador. E Allan Kardec nos apresenta didaticamente para que tenhamos conhecimento desse processo gigantesco, do que é esta causa espírita ou causa do espiritismo. E não será difícil ao estudioso, ao ouvinte, atento, ao pesquisador que gosta de adentrar as páginas da codificação e dos grandes clássicos do espiritismo, entender que a causa do espiritismo é o bem da humanidade. A começar especialmente por um detalhe fundamental: a nossa melhora moral. Aqueles que buscamos no espiritismo apenas receber paz, ou queremos soluções rápidas e fáceis para os nossos dilemas, desejando indagar os espíritos sobre tudo, sem o esforço de analisar a própria vida, aqueles que queremos apenas receber a água fluidificada, o tratamento espiritual, o passe que alivia, estamos equivocados. O Espiritismo não veio para fazer passes, não veio para fazer palestra, para escrever livro, para distribuir cesta básica, para atender. Não. Tudo isso é muito importante e inclui-se nos caminhos da caridade cristã. Inclui-se naturalmente nesse trabalho imenso de ajuda mútua que nos devemos uns aos outros. Filhos do mesmo Pai, com o atributo da imortalidade, com o atributo do progresso contínuo, mas
todos comprometidos com a melhora moral. Este é o objetivo do Espiritismo. Esta é a causa do Espiritismo. A melhora, o progresso moral do indivíduo. E para isso, todas as atividades desenvolvidas pela Casa Espírita são ferramentas que nos sensibilizam a alma para nos envolvermos nesses projetos, nessas iniciativas, nessas ações que promovam o crescimento e o auxílio à criatura humana em desequilíbrio, ao espírito humano que se perde pelas mais variadas razões. Perda temporária, é verdade, mas que durante o período de desequilíbrio sofre os efeitos das opções, das escolhas equivocadas, necessitados todos que temos de que alguém nos estenda as mãos. Portanto, a causa espírita oferece subsídios e ferramentas através do trabalho que possamos nos entregar para nos sensibilizar. São ferramentas, são instrumentos para que adquiramos a capacidade de sentir que somos irmãos, que precisamos uns dos outros, que guardamos dentro de nós o dever de sermos solidários. E a solidariedade, ela se estende de variadas formas. E é o idealismo da causa espírita, daqueles que vão tomando conhecimento desses propósitos elevados, compreendendo gradativamente o que é a vida, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E todos os desdobramentos daí advindos, também com a reencarnação, esse princípio doutrinário extraordinário, que não é invenção do Espiritismo, que não é a imaginação ou criatividade de Allan Kardec, é uma lei divina, critério extraordinário de justiça, com a bênção do esquecimento, para que não fiquemos presos às amarguras, aos dramas em que nos envolvemos no passado. E aí recomeçamos, como se fosse do zero, e vamos aprendendo gradativamente, através do trabalho que possamos nos envolver. E agora, aqueles que estão renascendo agora, contando com esta iniciativa, como aqui denominada do Projeto Estrelinha. Ora, isso nos encanta profundamente. E aquele ideal que norteou, que inspirou José Marques Garcia e seus companheiros da época, que inspirou tantos outros idealistas que, ao tomarem contato com essas grandezas do Espiritismo, sentiram em si mesmo a necessidade de algo fazer. Perceberam rapidamente que a vida não se resume, não é um passeio turístico, mas a vida tem um compromisso de trabalho gigantesco, tanto conosco, quanto com os demais amigos de jornada, seja familiares ou não. E então este ideal superior, que fala de imortalidade, que fala de reencarnação, que fala de mediunidade, que também não é invenção de Allan Kardec, que também não é imaginação do codificador. A mediunidade é um atributo humano, orgânico, a capacidade de percepção do mundo espiritual, tão variável de criatura para criatura. Como foi lida na minha apresentação, eu sou da terceira geração espírita da família. O meu avô foi espírita, o meu pai também, e eu nasci, portanto, numa família espírita. Mas eu não tenho nenhum tipo de mediunidade ostensiva. Eu não vejo nada, não escuto nada, sou cego e surdo. E fiquem tranquilos vocês, porque isso aqui não é um fenômeno de psicofonia, sou eu mesmo que estou falando. Não existe um espírito aqui por trás falando, a não ser o próprio Orso que está falando. Mas é uma espécie de mediunidade mental intuitiva, em que os espíritos ajudam, a fluência não é minha, mas os conhecimentos eu tive que estudar, tive que me dedicar, o entusiasmo vem do ideal também. E aí os espíritos aproveitam intuitivamente e acionam os arquivos que aí estão. E a gente vai fazendo descobertas. E esse ideal espírita disseminado pelo Brasil afora e fora do Brasil, embora nascido na França,
originariamente ali cultivada nas primeiras bases, com a publicação da codificação espírita, foi no Brasil que encontrou o seu maior eco. E nós vamos ver na história do Brasil os grandes nomes que para cá vieram, como o nosso Chico Xavier, o nosso Bezerra de Menezes, a nossa Ivone do Amaral Pereira, o nosso Eurípides Barçanufo, o nosso Divaldo Pereira Franco, o nosso Raul. Quantas criaturas aqui vieram, a nossa Anália Franco e tantos outros nomes, Gilda Gamas, é uma infinidade, é um exército, na verdade, que vieram com a programação de vida para desenvolver esta ideia, para disseminar o exemplo pelo desprendimento, pela dedicação, o legado de dedicação e desprendimento. E esse ideal fez, pois, surgir as instituições espíritas, chamadas as casas espíritas. É interessante porque a palavra causa e a palavra causa, a única diferença entre elas é a vogal U no meio delas. Mas transforma-se completamente, porque causa lembra a origem, causa é a fundamentação, causa é a constituição original, aquilo que deu origem ao movimento que se estabeleceu através das casas. Como dito pela apresentação do Carlos, sentiu-se a necessidade da criação de uma instituição após o acúmulo do atendimento domiciliar. Realmente, naquele tempo, havia bastante atendimento domiciliar. Eu mesmo, que nascia em 1960, 18 anos depois da desencarnação de José Marques Garcia, via em minha própria casa o camburão da polícia com 6 policiais trazerem jovens adolescentes, entre aspas, tomadas por espíritos violentos, que faziam-nas cheias de força, e era preciso que 6 policiais segurassem aquelas jovens mulheres médiums ainda em desequilíbrio. E eram levadas lá em casa, minha mãe atendia, e chegava lá e falava ao soldado, pode soltar. Não, senhor, não pode soltar. Pode soltar. Presenciei isso inúmeras vezes. Este caráter das reuniões caseiras de atendimento, depois, gradativamente, também as instituições espíritas, as casas espíritas. Se bem que nesta época, o Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, em Mineiros do Tietê, já havia sido fundado, uma vez que foi fundado em 1923. Mas, naquele tempo não se tinha esta noção de organização do centro funcionar como um plantão. Era a emergência do caso. Então as pessoas eram levadas para as casas para serem atendidas. Eu tenho um amigo, palestrante espírita também, que ele foi policial durante 30 anos. E ele se sente muito feliz por nunca ter dado um tiro durante a profissão, durante os 30 anos de profissão. Nunca precisou. Mas ele também acumulava a função daquela época chamava de doutrinador. Hoje nós evoluímos e falamos esclarecedor de reunião mediúnica, né? Ele também cumpria essa tarefa de esclarecedor. E era muito comum na função policial que se desse conta da presença de médiuns desequilibrados em grande efervescência nervosa, tendo que ser contidos com algemas, com vários policiais. Ele era muito comum atender esses casos. E era famoso por causa disso. E em determinada época ele estava de férias, 30 dias de férias em casa, numa madrugada de sábado para domingo, os colegas trouxeram uma pessoa algemada, de uma grande violência física, para que ele atendesse. Lá pelas 2h30 da manhã, eles, ô Gilson, é você que tem que atender esse caso aqui, a gente não sabe o que faz. Nós algemamos o fulano com a mão para trás e o fulano dava piroletas seguidas com a mão algemada atrás. Imagine você dar piroleta com a mão algemada para trás. Ele falou, tira as algemas. Mas de jeito nenhum, Gil, você não sabe o trabalho que deu para pôr essa algema aí. Tira as algemas. Não, de jeito nenhum nós vamos tirar. Tira as algemas. Tiraram as algemas, o sujeito veio que nem um leão em cima do Gilson. Quando chegou a meio metro, ele desabou em choro. Porque a vibração do Gilson, a autoridade moral, desarmava a investida agressiva do espírito. E muitas doenças mentais às vezes são confundidas com fenômenos mediúnicos de perturbação ou se misturam. Às vezes são os dois componentes presentes
Daí a importância do tratamento da saúde mental em grande desenvolvimento na atualidade da ciência, com a contribuição do pensamento espírita. Atividade que as casas espíritas aprenderam com grande veracidade a cuidar. Nós comentávamos aqui com um amigo que um tempo as reuniões mediúnicas eram públicas. Então a plateia vinha assistir às comunicações. Isso acontecia em todo lugar. Mas depois fomos sentindo que não é justo expor o sofrimento do espírito à publicidade. Então as reuniões se tornaram restritas aos integrantes de uma reunião mediúnica que abre uma outra perspectiva de abordagem. Mas esse ideal espírita, a causa do espiritismo, que é a nossa melhora moral através das ferramentas da solidariedade e do amor, das práticas diversas que as casas se envolvem, no atendimento fraterno, no atendimento mediúnico, nos passes, na água fluidificada, na vibração, na desobsessão, na distribuição de cestas básicas, na distribuição de marmita, no atendimento de fornecimento de enxovais, é uma infinidade. E algumas instituições direcionaram seus esforços para outros setores, como orfanatos, para os chamados asilos, hoje casas de abrigo de idosos, e também para os hospitais psiquiátricos. Como aqui conhecida a história da Fundação Espírita Allan Kardec. Nós ouvimos aqui uma síntese que deve merecer o nosso maior respeito, porque 101 anos, já ultrapassado um século, significa todo um trabalho desenvolvido lá pelos pioneiros e que através das décadas chega aos nossos dias. E aqui estamos nós, os contemporâneos desse momento de comemoração, em que participam também os espíritos. Claro, como não? Os espíritos que aqui trabalharam, que aqui trabalham, os espíritos que estão conosco, que nos acompanham, que são simpáticos a nós ou antipáticos a nós. É muito interessante isso. Eu fiz uma postagem esses dias na rede social sobre um fato histórico do espiritismo no dia 15 de novembro. E uma determinada pessoa fez um comentário muito agressivo, classificando-nos de hipócritas, de racistas, de enganadores, de fraudulentos, de extremistas. E eu comecei a conversar com ele. Respeito a sua opinião, até te entendo. E ele continuou com as agressões. Mas você não precisa agredir. A minha publicação não tem nada a ver com a sua revolta. Eu estou apenas recuperando um fato histórico. Mas ele aproveitava para apresentar a sua revolta, a sua desconsideração. Fizemos isso no particular, para não ficar público. Não quis expô-lo, mas fui conversando com ele. Mas ainda está irredutível. Então nem sempre as ideias são compreendidas. E isto acontece também entre nós. As casas espíritas, inspiradas pela causa espírita, também sofrem as nossas fragilidades. Porque os grupos precisam funcionar em harmonia e nem sempre conseguem. E não é por maldade, é pelas diferenças que temos de entendimento, de ritmo, de profundidade, de maturidade, de conhecimento ou falta dele. Nós somos assim, somos criaturas ainda aprendendo. E esse aprendizado às vezes causa divergências nas casas, inspiradas pela causa. E isso é normal. Isso não deve causar em nós nenhum tipo de repulsa, nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de agressividade, de crítica, porque isso faz parte do nosso aprendizado, integrado à própria causa espírita, que aí está à disposição para que amadurecemos nas ideias. Por isso que a gente vê casas espíritas com práticas que distorcem o original conhecimento espírita. Estão aprendendo, são estágios, são níveis de amadurecimento, porque uma casa, ela reflete o conhecimento e o amadurecimento dos seus integrantes. E convenhamos, somos todos aprendizes. É preciso que se repita. Todavia, uma casa centenária,
que acresce mais um ano, 101. Esta bagagem de mais de um século não se perde. Porque, embora as diretorias físicas, humanas, sejam substituídas ao longo das décadas, ao longo do tempo, os espíritos que trabalham permanecem vinculados, trazendo a sua inspiração. Muitas vezes um presidente que desencarnou, um diretor que não está mais conosco fisicamente, continua espiritualmente atuando. Porque nós somos convidados a dispensar a vaidade do cargo, eu sou presidente, eu sou palestrante. Isso é tudo secundário. Isso é absolutamente secundário. Eu brinquei aqui com o nosso Fernando, olhando da perspectiva de onde vocês estavam sentados aí, 3 cadeiras. Na cadeira do meio era mais alta. Eu falei, Fernando, a cadeira do meio é mais alta. Quem que vai sentar lá? Mas foi apenas uma observação. A gente se perde muitas vezes. Foi uma brincadeira, né? Uma descontração. A gente se perde nisso. Às vezes a gente quer o ego aparecer e a gente se perde no ego. Então, diante da grandeza do ideal espírita, da causa espírita, esqueçamos melindres, vaidades e bobagens e coloquemos-nos em trabalho pela casa espírita em favor da causa, porque isso engrandece a quem? A nós mesmos, como pessoas e como grupos, como coletividades. E esse crescimento do trabalho, do melhoramento individual de cada um, no esforço pessoal, embora não sejamos máquinas, não somos robôs, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu nível de amadurecimento, e ninguém é maior ou menor do que ninguém, porque aquele é mais lento, aquele é mais rápido, aquele é mais ágil, aquele é de outro jeito. Não, ora, somos pessoas, e pessoas somos diferentes, na maneira de entender, de interpretar, de agir, de se comportar. Mas o importante é que mantenhamos dentro de nós o compromisso. Este compromisso de trabalho é que nos dignifica a vida. E quando retornarmos ao mundo espiritual, através do fenômeno biológico da morte, que devemos considerar como algo absolutamente normal no ritmo humano. É normal, desencarnar é normal. Enquadra-se perfeitamente num fenômeno biológico. É claro que é difícil a separação. A morte, apesar da convicção que todos temos, não deixa de ser um fenômeno doloroso. No sábado que passou, um grande amigo nosso, de grande afinidade com a esposa, estão juntos e se amam profundamente. Ele, 55 aproximadamente, ela 49. Ela teve um infarto fulminante, eles estavam juntos. 49 anos. Um infarto fulminante na noite de sábado. Um golpe é impactante demais, é difícil. Apesar da convicção, ele também é palestrante, um excelente palestrante, admiramos a sua fala, o seu conhecimento do Evangelho, mas não deixa de ser um fenômeno difícil. Mas com as experiências de trabalho a que nos dediquemos, pode ser no hospital, pode ser na livraria, pode ser na sopa, pode ser no passe, pode ser na palestra, pode ser na distribuição de mensagem, pode ser na recepção, pode ser na varredura do salão, na lavagem do banheiro, não importa. Todas as tarefas são importantes. Todas elas nos amadurecem. Porque no contato com a tarefa, no contato com as diferenças humanas, nós vamos nos observando. E pensamos, olha que gesto bonito teve aquela pessoa. Devo tentar ser igual. Ou, não quero fazer o que aquela pessoa fez. Não me soou bem. E nós vamos nos aprimorando, vamos aprendendo. Nós temos descoberto muitas pérolas ao ler e reler as obras que estão à nossa disposição. Eu sempre gostei muito de ler, desde criança. Meu pai falava, leia esse, eu acabava, leia esse. Eu um livro atrás do outro. Durante a minha adolescência, juventude, eu li toda a codificação, todos os livros da Ivone, todos os livros do Chico, do André Luiz, do Humberto de Campos. Depois fui relendo com o tempo, né? E nas releituras, a gente vai descobrindo pérolas. Neste momento tumultuado da humanidade, complexo momento, eu quero fazer uma sugestão para vocês. Naturalmente que a maioria de vocês aqui já leu o livro há 2000 anos. É claro que vai ter pessoas que não leram, o livro é muito antigo. O livro é da década de 30. Mas quem aqui não leu há 2000 anos? Não tem vergonha, pode levantar a mão. Olha,
Um povo bem expressivo no salão. Leiam antes de desencarnar, por favor. Para vocês levarem com vocês, esse conteúdo. Emmanuel é um gênio. Emmanuel é o maior filósofo do século XX desencarnado. Nos ofereceu pérolas através da mediunidade santificante de Chico Xavier. Além das 200 de livros que ele escreveu pela psicografia, ele nos deixou 5 romances clássicos históricos do cristianismo nascente. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevam. Não necessariamente nessa ordem. Eu acho que Renúncia é o último. Mas, pérolas da psicografia. Eu quero contar para vocês uma história que está em um deles. Exatamente no livro Há 2000 anos. O livro Há 2000 anos é uma autobiografia do próprio autor, Emmanuel, e que foi o Padre Manuel da Nóbrega, no Brasil, uma das reencarnações dele. Mas também foi Públio Lentulus, na época de Jesus. Ele era um senador do STF da época. E ele foi transferido para fiscalizar Pilatos, que era um governador corrupto que desviava dinheiro, já naquela época. E então ele foi designado para fiscalizar Pilatos, mudou-se com a família. Mas Pilatos, perdoe-me a expressão vulgar, mas para a gente ganhar tempo, vai ser mais fácil o entendimento. Pilatos era um homem devasso, ele era mulherengo. Me perdoe a expressão, entre aspas, ele dava em cima das mulheres que ele achava bonitas. E Lívia, a mulher de Públio, era uma mulher muito bonita, linda mulher. E quando ele viu Lívia, ele falou, essa é minha também. No linguajar vulgar do comportamento masculino machista. E então, Lívia tem uma história própria, como disse no passado, aqui no começo da nossa abordagem. E Lívia teve 2 filhos, a menina doente e um dos filhos sequestrados por vingança de um escravo. É filho que ela nunca mais veria na vida. Mas a menina doente foi curada por Jesus à distância, a pedido mental dela, dada a influência de sua empregada Ana, que era cristã. E Ana falava de Jesus. E Flávia, a filha, ouvia a Ana falar de Jesus e pediu ao pai, papai, peça ao Nazareno para me curar. Mas ele era um homem importante, ele era um homem do governo, era um homem público, imbuído de um cargo de grande envergadura. Como que ele ia baixar o seu nariz, o seu orgulho para sair às ruas e procurar, no linguajar dele, um desclassificado social? Um homem que vivia acompanhado de prostitutas, de pobres, de famintos, de aleijados, mal vestidos. E o Cristo foi pessoalmente ao encontro dele e curou a filha dele à distância. E Lívia envolveu-se numa grande gratidão por Jesus. E quando Jesus foi preso e iria ser crucificado, Lívia foi pedir para Pilatos soltar Jesus, porque Pilatos tinha o poder de soltar Jesus. Mas quando Pilatos viu a Lívia procurá-la no gabinete, ele pensou, ganhei. Ela nem precisei ir lá, ela veio ao meu encontro. Mas Lívia era uma mulher nobre. Ela resistiu à sedução, não contou para o marido, não denunciou o governador, manteve-se firme. Mas Pilatos, é claro que não atendeu a soltar Jesus, e lavou as mãos, como conta a história. Jesus foi crucificado e morto. E os cristãos perseguidos, como vocês sabem da história. E como Lívia frequentava as reuniões nas catacumbas, aquelas reuniões secretas nos porões, certa feita, estimulada por Ana, Lívia foi participar de uma reunião. Intuitivamente ela pediu para usar a roupa da empregada. Trocaram de vestes. Ela ficou com a roupa da empregada, a empregada ficou com roupa de mulher de senador. Mas naquela madrugada, a polícia ou os soldados romanos fizeram uma batida no porão. E prenderam todos. Como ela estava com roupa de empregada, ela foi presa junta e a empregada com roupa de senadora foi dispensada. O soldado não conhecia. Soltou pela roupa. E naquela noite, quando Públio, 25 anos depois de ter mantido apenas as aparências do casamento,
Porque quando ela saiu do gabinete de Pilatos, a calúnia falou aos seus ouvidos: olha lá de onde a tua mulher está saindo. E ele achou que ela o estava traindo. E então ele ficou por 25 anos sem falar com ela. Manteve um casamento de aparências por causa do cargo, mas a desprezou completamente durante 25 anos. E ela curtiu esse desprezo, jamais reclamou, jamais revoltada. Mas na noite que ele, durante esses 25 anos, observando o comportamento da esposa, foi pedir perdão e tentar a reconciliação, foi naquela madrugada que ela foi presa e no outro dia devorada pelos leões. Vocês sabem que naquele tempo os cristãos eram jogados às feras famintas. E no capítulo 6 do livro Há 2000 anos, eu quero sugerir para vocês: leiam esta noite. Se possível, peguem o livro. Vocês vão encontrar o PDF na internet, ou peguem da biblioteca aqui emprestado. Vai ser fácil de achar, é um livro antigo. E está numa edição agora, para quem quiser comprar, moderníssima. O capítulo 6, da segunda parte, o autor vai relatar o desprendimento de Lívia após o ataque dos leões. Então Lívia vê o corpo despedaçado no chão, pelas mordidas e pelas patadas, e sente-se erguer leve com o corpo espiritual, que nós saberíamos mais tarde, com Allan Kardec, ser o perispírito. Ao levantar, sentiu-se leve, via o corpo espedaçado, cheio de sangue, e via os seus colegas de cela também na mesma situação, levantando-se do corpo atacado e levantando-se leve, e formavam uma grande caravana que se dirigia para o plano espiritual, envoltos em muitas luzes trazidas pelos benfeitores e atravessando uma estrada repleta de suavidade de flores. E foram recepcionadas pelo próprio Cristo. Numa descrição emocionante e belíssima, que Emmanuel diz no capítulo: vou tentar reproduzir palidamente aquilo que o Cristo disse àqueles primeiros cristãos sacrificados em nome do cristianismo, da causa do Cristo, que é também a causa do Espiritismo. E em determinado momento desse capítulo, belíssimo, emocionante, leiam esta noite, capítulo 6 da segunda parte, Alvorada do Reino do Senhor. Em determinado momento, Lívia diz aos leitores: as misérias da terra são um preço miserável para as alegrias radiosas que nos aguardam no futuro da vida imortal. Mas é preciso acrescentar algo nesse raciocínio. Para alcançarmos esse nível de sensibilidade, de felicidade autêntica, real, espiritual, é preciso que estejamos harmonizados. E nós vivemos um momento complexo na história, repleto de aflições, de sobrecargas de todo tipo. E aí nos lembramos do vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quanta coisa cabe nessa frase. As aflições variadas do mundo, as sobrecargas que todos vivemos. Vinde a mim, todos vós que estáis, é como se dissesse: deem o primeiro passo, caminhe na minha direção, venham me encontrar. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra jugo é uma peça de madeira ou de ferro colocado sobre os bois, sobre o pescoço e o ombro, para que eles andem na mesma direção, no mesmo ritmo de velocidade para puxar o arado. Hoje, naturalmente, substituído pelos tratores. Mas é um objeto pesado, é um peso. E Jesus faz uma comparação didática extraordinária. O meu jugo é suave e a minha carga, o meu fardo é leve. E aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Mas vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele não promete tirar a carga. Ele não promete resolver os problemas, mas ele promete aliviar. E aí Allan Kardec tem uma tirada sensacional, né? Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Após utilizar o vinde a mim, a transcrição de Mateus, sobre essa passagem do Evangelho, Allan Kardec vai dizer que a lei divina... Porque quando a gente fala em lei, a lei parece que é uma coisa
impositiva, doída, né? A gente para em lugar proibido, a gente é multado, dói no bolso. Você é multado no trânsito, você faz atos lesivos, você é condenado e pode ser preso, você perde a liberdade. A lei humana, ela é punitiva. Ela pune para quem lesa a lei. Mas a lei divina, olha a tirada de Allan Kardec, eu acho isso espetacular. Allan Kardec diz assim, a lei divina impõe como dever o amor e a caridade. Aí a gente fica pensando, quanta coisa cabe dentro da expressão amor e caridade que nós podemos exercitar na casa espírita, na instituição espírita, movidos pelo ideal da causa espírita. Só que Emmanuel joga água fria em nós. No livro Fonte Viva, referindo-se ao vinde a mim, ele fala, é doce ouvir o vinde a mim. É doce, claro. Mas ele pergunta depois, já consegues ir? Essa pergunta é dura, hein? Já consegues ir? Porque para ir até o Cristo, nós temos que nos despojar dos detritos que ainda estão em nós. Das vaidades, do orgulho, do egoísmo, dos detritos morais indesejáveis que ainda carregamos. Eu escrevi um livro, começa com uma alfinetada e termina com uma ruptura. Alfinetadas são as cutucadas que a gente dá, né? As indiretas, as diretas. Isso está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase de Paulo. Virou um livro. Agora eu estou censurado em casa, porque toda vez que eu vou dar uma alfinetada, minha mulher fala, bem, você escreveu um livro. Estou censurado dentro de casa, meus filhos também falam. Por quê? Começa com uma alfinetada e termina por uma ruptura. A frase é de Paulo na tradução da FEB, capítulo 10, perdão das ofensas. Então a gente precisa aprender, fazer esses exercícios, despojar-se, libertar-se desses condicionamentos e vícios que nos aprisionam. É por isso que a gente não consegue ir. Quando eu vi essa pergunta de Emmanuel, já consegues ir? Eu devo confessar a vocês, eu ainda não consigo. Porque nós somos criaturas ainda aprisionadas a condicionamentos viciosos, variados. Mas a Lívia vai dizer que é uma maravilha o que nos aguarda, e aí a gente pensa, faz associação. Se aderirmos ao jugo leve. O jugo leve é a prática da doutrina de Jesus. E a prática da doutrina de Jesus é o perdão, a começar pelo perdão de uma cutucada, porque se alguém nos alfineta, essa pessoa também está desequilibrada. Está tão acostumada a cutucar os outros que qualquer coisa já dá um respostão. E às vezes somos nós que somos assim. E o Paulo, depois de dizer essa frase, vai dizer ainda, quem sabe não foste vós que deste o primeiro golpe, que faltaste com moderação nas palavras. Tudo isso precedido da palavra luta. Que luta? A luta das divergências de opiniões, a luta das diferenças de opiniões, as disputas mentais que nós criamos entre nós mesmos, dentro de casa, fora de casa, na instituição. Então nós temos um compromisso. Antes da pandemia, eu viajei o Brasil todo. E tive a oportunidade de conhecer muitas casas. Casas sem forro, sem parede, sem chão, só chão de terra, coberta por árvores, outras com ar-condicionado, com escada rolante, com elevador. Dirigida por pessoas analfabetas, eu conheci casas nas mais diversas condições. Mas todas movidas pelo ideal espírita, da causa espírita, um amor imenso que desponta em toda parte. E aí surgiu o livro Bons Médiuns, Bons Dirigentes, Bons Tarefeiros. Por que ainda nos perdemos tanto? A gente se perde nos extremismos, na indiferença, na omissão. A gente se perde na vaidade, a gente se perde na irresponsabilidade, na falta de comprometimento. Mas agora a gente já sabe que o interesse é nosso de progredir para alcançar os planetas felizes. E lá no livro No Mundo Maior, Calderaro nos diz, não há ingresso gratuito para os mundos felizes. Deveremos conquistar o ingresso. Como? Mudando a postura. Porque na lei de Deus não há preferência nenhuma, não há privilégio para ninguém.
Cada um terá que construir o seu próprio caminho de harmonia. Por isso nós estamos abençoados. É difícil? É difícil. Mas é viável, é possível, comecemos desde hoje. Quando vocês forem alfinetar alguém, não vão lembrar de mim, lembra do Paulo. Vocês não lembram de mim, não. Lembra do Paulo. Eu também preciso aprender a não alfinetar. Sou uma criatura como qualquer outra. Tenho dito isso nas palestras. Às vezes o público espírita pensa que o palestrante, que o dirigente, que o presidente são pessoas especiais. Não somos. Somos aprendizes como qualquer outra pessoa. Pessoas que precisam se renovar. E a gente vai observando esses pequenos fatos para melhorar nós mesmos. E o meu primeiro livro, Causa e Casa Espíritas, eu escrevi em 1998. Foi uma edição caseira, limitada, acabou rapidamente. Agora o Centro Espírita Allan Kardec de Campinas resolveu reeditá-lo. Eu tive que escrever de novo, né, porque não tinha nem o arquivo digital. E aí atualizamos. Para vocês terem uma ideia, quando eu escrevi lá no original, eu me referia ao retroprojetor, lá em 1998. Virou peça de museu, né? Ninguém usa mais o retroprojetor. Então reescrevemos o livro. Mas para destacar essa causa de amor do Espiritismo e a influência que causa nas casas. Porque a causa leva à casa e a casa deve levar a causa. Como é que a casa vai levar a causa? Priorizando a codificação de Allan Kardec. Falando de Allan Kardec. Estimulando o conhecimento. É a forma de estarmos seguros. Conhecer o Espiritismo é um protocolo de segurança. Quando estamos com Kardec, não corremos risco. A gente corre risco quando a gente quer inventar. Quando a gente começa a achar que precisa pôr novidade. Quando a gente começa a achar que Kardec precisa ser atualizado. Que é atualizado? A gente não conhece o Kardec ainda. Eu fico de boca aberta. Eu leio bastante, eu faço palestra, pesquiso, escrevo. E eu fico de boca aberta com as coisas que eu vou descobrindo em Kardec agora. Parece que escreveu ontem. Olha, para encerrar. Eu tenho uma palestra sobre o dever. O dever é uma mensagem de Lázaro, que está no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já fiz a palestra um monte de vezes. O dever. Eu gosto muito dessa mensagem. Mas eu sempre fiz a palestra baseada nos 2 primeiros parágrafos. E um dia desse, na leitura do Evangelho do Lar, caiu novamente a mensagem, o dever. E lemos inteira. Aí eu fiquei impactado com o que está escrito no último parágrafo, que eu não tinha percebido antes. Só agora que me saltou aos olhos. Sabe o que está escrito no último parágrafo da mensagem do dever? Que Deus não aceita esboços imperfeitos. A palavra esboço lembra um desenho prévio de um planejamento, né? E o Lázaro diz, Deus não aceita esboços imperfeitos. Deseja o Criador que suas criaturas, não fala filho, hein? Que os animais também são criaturas de Deus. Que suas criaturas resplandeçam a sua grandeza e beleza. Olha que coisa linda que estimula os nossos corações. Somos estimulados a progredir. Um universo de grandeza e de alegria nos espera. Por que nos entregarmos ao pessimismo, ao desânimo e à tristeza como companheiro? Show tristeza! Levantemos a cabeça e continuemos a trabalhar. O momento é difícil, mas vamos trabalhar mais. Porque, disse o Cristo, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deixemos, pois, que a causa espírita, esse monumento incomparável de conhecimento, esteja dentro do nosso coração para nos motivar tudo aquilo que fazemos. Vamos ter dificuldade? Vamos, somos imperfeitos, mas somos capazes. A imperfeição corre por nossa conta. Deus fez tudo perfeito. A imperfeição é do nosso estágio, necessário para alcançarmos a perfeição, ainda que relativa, que a nós está destinada. Brevemente, em alguns milênios, seremos administradores de galáxias. Podem aguardar. Nós vamos nos encontrar lá. Como é que está a sua galáxia? A minha está com 5 bilhões de sóis. E a sua? Já atingi 10. Que beleza. Vamos aproximar as 2 galáxias? Chegaremos a esse ponto. O Cristo já faz isso.
Criador do planeta, Ele que montou o planeta nos seus conhecimentos. E Ele não é Deus, Ele é o irmão mais velho que nos aguarda, conhece a cada um de nós pelo nome e nos estimula com seu imenso amor, tão destacado pela música, pelas palavras e pelo ideal da Fundação Espírita Allan Kardec. José Marques, onde esteja, meu amigo, talvez aqui, meu abraço de gratidão a você e aos seus companheiros iniciantes. Se algo eu posso dizer a vocês, eu diria com a força da minha voz, meus irmãos de Franca, meus irmãos da Fundação Espírita Allan Kardec, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando. A vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo, é óbvio. Muito obrigado. Obrigado, viu? Ai, gostoso falar, eu adoro falar. Só pegar o microfone. Agradecendo encarecidamente ao Orson, né, por ter se deslocado de Matão, aceitado o nosso convite. A gente tem um carinho muito especial pelo Orson. Eu, inclusive, me aproximei dele até na pandemia em razão dos eventos online e ele me incentivou bastante. Queria agradecer aqui publicamente, Orson, por tudo que você tem feito. Ele tem o blog, né, o blog dele que foi citado, o Orson Peter Carrara, o canal no YouTube com muito material, e o Orson é desses batalhadores da doutrina espírita. Então, nosso muito obrigado, a nossa gratidão, Orson. Nós vamos já encaminhar para o nosso encerramento. Vou convidar a Marina para fazer a nossa oração de encerramento, por gentileza. Isso aqui, ó, coloca na rua porque por causa da transmissão. É só colocar aqui. Aqui. Aí. Isso. Vamos, nesses instantes, agradecer a Jesus essa oportunidade bendita que Ele nos dá, de estarmos na casa de José Marques Garcia, de estarmos cada vez mais sentindo esses eflúvios magnéticos maravilhosos que emanam do Mestre Jesus e que nos envolvem, que nos amparam, que nos fortalecem. Que nós possamos, cada dia mais, nos firmarmos no ideal de servirmos em nome do Mestre Jesus. E lembrando sempre que tudo quanto fizermos em benefício do próximo, a nós mesmos e a Jesus estaremos fazendo. Queremos também agradecer a Maria, Mãe Amantíssima, pela oportunidade, pelo carinho, pela proteção. Maria, cheia de graça, cheia de luz. Se bendita, Maria, que nos trouxe o amado Mestre Jesus. És Maria nos céus, na terra, na eternidade, flor da bonança, doce esperança da humanidade. Maria, cheia de graça, cheia de luz. Se bendita, Maria, que nos trouxe o amado Mestre Jesus. Gratidão infinita por esses momentos de paz, por esses momentos de esclarecimento, de ensinamento, que não tem palavras no nosso mundo, no nosso vocabulário para expressar tamanha gratidão. Muito obrigada a todos, muito obrigada a Jesus, a José Marques Garcia e a todos aqui presentes. Muito obrigada, gente. Sim, sim. Queria lembrar também que o pessoal que veio por conta de tomar passe ou por conta de fazer o tratamento, que saibam que estão saindo daqui todos muito renovados e reenergizados. Essa energia boa que a gente tem, né? Desse encontro maravilhoso, tá bom? Até a próxima. Salve de palmas para Marina. Ixi.
Pessoal, só lembrar que os 3 livros que o Orson citou estão à venda lá na frente, tá? R$ 35,00 cada, a partir de 2 livros, R$ 30,00 cada. Então nós ficamos aqui, agradecemos mais uma vez a presença de todos. Semana que vem retornaremos com as nossas atividades da casa. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. O nosso muito obrigado.